Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast Cadê o Livro? Meu nome é José Oliveira e eu estou aqui para conversar com você sobre livros e literatura, sozinho ou acompanhado. Neste capítulo estaremos com Vanessa Araújo, acadêmica em Química pela Universidade Federal de Campina Grande e youtuber que se dedica a compartilhar o cotidiano do campo, como fazer uma horta, entre outros assuntos, e a maior fã de Ana Todd que eu conheço. Aos ouvintes, eu e Vanessa somos amigos desde o ensino médio, fomos companheiros de diversas leituras e compartilhamos muitas histórias. Vanessa, seja muito bem-vinda ao podcast Cadê o Livro? A gente fica muito feliz em ter alguém como você aqui, conversando sobre uma obra que fez parte, eu acho, da adolescência de muitos jovens que estão ouvindo. Olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Dígia, como eu costumo chamá-lo, agradecer pelo convite de poder fazer parte de um dos episódios do podcast Cadê o Livro? Que quando ele me contou sobre esse projeto, eu fiquei bastante feliz e entusiasmada. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao capítulo do podcast Cadê o Livro? Que vai discutir um pouco sobre o livro Os 13 Porquês de Jay Asher. Os 13 Porquês é um romance do escritor Jay Asher, publicado em 2007. Foi lançado pela Ática no Brasil. O livro alcançou o primeiro lugar do New York Times, best-seller em julho de 2011. Os 13 Porquês se tornou um fenômeno cultural entre adolescentes e jovens na época em que foi lançado e foi também adaptado para a televisão pela Netflix recentemente. Eu acho que teve a estreia da terceira temporada dos 13 Porquês, eu só assisti a primeira, na verdade eu não assisti o último episódio. E a série ela discute temas muito, muito importantes, como bullying e suicídio. Antes de adentrar na conversa sobre o livro, eu gostaria de saber mais de você. Como é que você começou a se interessar por literatura? Bom, eu comecei a me interessar por literatura quando eu estudava o ensino médio. Então a gente tinha algumas disciplinas de leitura e nessa disciplina os professores traziam alguns livros ou então nos levavam à biblioteca para procurarmos algo para a gente ler. Então a partir dessas idas à biblioteca e desse incentivo, para com a leitura, eu acabei ficando encantada com esse universo que até hoje me encanta e me inspira muito. Eu lembro quando a gente estudava o primeiro ano, teve uma dessas oficinas de leitura, acho com Robson, não sei se você lembra, que eu li Robson Crusoe. E o que foi que te motivou a ler? Eu acho que uma das coisas que me motivaram a continuar lendo, a adentrar nesse universo da literatura, foi quando eu me firmei no que eu gostava de ler. Quando eu descobri o que realmente eu gostava de ler e sentia prazer por aquilo. Quando eu conseguia tirar do livro alguma emoção e conseguir expor de forma até mesmo física, como por exemplo quando eu costumo muito chorar nos livros. E eu acho incrível isso, como a leitura, ficção na maioria das vezes, pode despertar esse sentimento que nos fazem até chorar. Que massa, Vanessa, que massa. Uma coisa que eu sei de Vanessa é que ela é fã de Ana Todd, como eu falei na introdução. E ela leu acho que 5 livros em uma semana, uma coisa assim. Eu li 5 livros em 12 dias. Meu Deus. Quantas páginas tu tem ideia, mais ou menos? Eu acho que... Deve ser 300 páginas cada livro, uma coisa assim. Tinha livros que tinham mais de 500 páginas. Meu Deus. Eu acho que ao todo era pouco mais de 2.000 páginas. Caramba. Eu preciso ler algum livro da Ana Todd pra gente gravar um capítulo aqui, porque Vanessa deve ser a expert em todo o enredo que ela construiu. Pra quem não sabe, After, que é o livro dessa saga que Vanessa leu, é escrita por uma adolescente que utilizava uma plataforma chamada Wattpad, e lá ela postava os capítulos e as pessoas iam acompanhando, e ela acabou virando um fenômeno entre a juventude. E que massa a gente perceber o poder também das redes sociais, o poder da internet, pra gente compartilhar as nossas histórias, nossas ideias, compartilhar as nossas emoções, porque eu acho que cada pessoa tem muito o que contar. Só precisa achar o jeito certo para isso, e a arte é o nosso auxílio. Agora a gente vai partir um pouco para a discussão do livro em si, da obra Os 13 Porquês de Jay Asher. Primeiramente, aos nossos ouvintes, essa obra fez parte do ensino médio meu de Vanessa,
Eu primeiro comecei a ler o livro e comentei com Vanessa que eu tava, assim, instigado, que eu tava preso nesse enredo do Jay Asher, e eu falei que ela precisava ler. Então, quando eu terminei de ler, eu devolvi para a biblioteca, porque era um livro da biblioteca, e ela pegou emprestado e também se apaixonou da mesma forma. Vanessa me rememorou, nos bastidores aqui, que a gente leu essa obra em 2012, porque eu sou péssimo de memória. E eu queria fazer essa pergunta que é muito pertinente a você, Vanessa. Como é que foi para você em 2012, assim, a época que a gente estava se descobrindo ainda como pessoa mesmo? Como é que foi para você ler os Três Porquês naquela época? A partir do momento que eu li o livro, né, por indicação de Dídia, eu me encantei ainda mais pela leitura. Porque nesse livro eu pude vivenciar cenas fortes e temas de bastante relevância, principalmente para quem tem 15 anos, que era a idade que eu tinha quando eu li esse livro. Vanessa, é verdade. Para mim, assim, foi de um impacto tremendo. Como Vanessa mencionou, são temas muito, muito profundos que não é comum serem discutidos com jovens de 15 anos, com adolescentes, porque são temas como bullying, suicídio, mas não de uma forma branda, da forma mais agressiva possível. Certos temas, como você mencionou, são bem pertinentes e são bem interessantes serem tratados com adolescentes de 15 anos, né? Porque é uma idade que no ensino médio eu percebo ser um pouco agressivo, né? São jovens imaturos convivendo. E por estudar integralmente em uma escola, a gente convivia com diversos tipos de pessoas. E determinadas vezes essas pessoas, por serem imaturas da idade, agiam de forma agressiva com a gente. Eu já passei episódios que eu acho que você lembra. E, enfim, isso é interessante dessa obra. Eu acho que isso também é o que me fez prender no enredo, na narrativa. E, só para complementar, passamos 2 bimestres estudando de forma integral, manhã e tarde. Nisso, passávamos muito tempo na escola e a maior parte também convivendo com pessoas com personalidades totalmente diferentes, muitas das vezes com personalidades fortes de se lidar. Então, inclusive com pessoas vindo de realidades diferentes. Então, quando tá todo mundo junto e misturado nisso, muitas emoções acontecem ali, no ambiente escolar. Além desse momento, né, no ensino integral, manhã e tarde, posteriormente a gente passou a estudar manhã e noite, convivendo com pessoas de outras realidades também. E isso me faz refletir o quanto a escola ela precisa estar preparada para receber esses jovens e para tornar o ambiente mais agradável possível para que o aprendizado realmente faça sentido. Porque eu acho que para um jovem que sofre bullying, por exemplo, as coisas começam a parar de fazer sentido. Para as pessoas que não conhecem a obra, eu vou falar um pouco sobre a sinopse, para que vocês se integrem. Os 13 Porquês é narrado por Clyde Jensen, é escrito em primeira pessoa, e ele é um rapaz que, ao voltar um dia da escola, encontra na porta de sua casa um misterioso pacote com seu nome. Dentro desse pacote, ele descobre que tem várias fitas cassetes. Quando ele vai ouvir essas gravações, ele se dá conta que foi feita por Hannah Baker, que é uma garota que cometeu suicídio 2 semanas atrás. Nessas fitas, Hannah explica que existem 13 motivos que a levaram à decisão de se matar. Clay, por exemplo, é um dos motivos. E a partir disso, ele precisa ouvir tudo até o fim para descobrir como é que contribuiu para esse trágico acontecimento. Vanessa, é massa a gente começar a falar um pouco sobre a vida de Hannah, né? Porque acho que no início do livro ela traz um pouco da sua vivência, né? O Jay Asher, ele começa a escrever um pouco sobre as experiências iniciais que ela teve e principalmente o gatilho, né? O gatilho inicial que fez ela perceber o que estava rodeando nessa história. Então, como é que você observa esse início de livro, a vida de Hannah e esse gatilho? Então, no livro deixa bem claro, né, que a Hannah, ela mudou de cidade e, consequentemente, ela teve que mudar de escola. Chegando nessa escola, era uma escola nova para ela, né? Ela teve uma certa dificuldade de fazer novos amigos. Inclusive, ela tinha poucos amigos. Ela tinha uma amiga, né, que era namorada do Jason Foley, que é já dando um spoiler, né, para quem não leu o livro, é o primeiro motivo que fez Hannah a começar a dar início à desistência de sua própria vida. A Hannah, ela, depois que a amiga dela foi embora, né,
ela acabou ficando um pouco solitária, sem ter muitos amigos, já não tinha quase. Então, certa vez, esse garoto, né, chamado Justin, ele começou a se aproximar da Hannah, a dar indícios de que gostava dela. Ela, então, acabou se apaixonando por ele de uma forma bastante intensa. Até que certa vez ele a convidou, né, para se encontrarem num parque. Justin acabou beijando ela. Só que no dia seguinte, na escola, ele simplesmente espalhou um boato maldoso, dizendo que tinha feito coisas horríveis com ela. Vanessa, é muito legal você ter trazido esse mini resumo do início porque ela é muito pertinente para a gente dar seguimento à nossa conversa. É curioso porque o Justin, ele observa a fraqueza de Hannah naquele momento, que se sentia solitária, e a chama para praticar uma maldade. Na minha visão, né? Ele não fez nada mais, nada menos do que pregar uma peça, né? Talvez ele tenha achado engraçado isso, expor uma menina com mentiras, né? Com um boato. E eu queria fazer uma pergunta para você, que eu comecei a refletir enquanto você falava. Você acha que os jovens que praticam bullying, assim, existe realmente uma maldade nisso, ou você acha que é apenas imaturidade? Eu acredito que para que uma pessoa possa começar a praticar bullying, essa causa pode existir de diversos fatores. Dentre esses fatores, eu acredito que um deles está relacionado à forma com que ele sente carência. Às vezes, ele sente tanta carência de alguma coisa que, para chamar a atenção de alguém ou das pessoas, a única forma que ele encontra é machucando e ferindo alguém. Às vezes é ele que está sofrendo. Por exemplo, em algum momento, uma certa pessoa ela sofreu bullying, mais pra frente, ao invés dela tentar superar o bullying, ela vai fazer o quê? Ela vai se vingar e vai cometer bullying também. Verdade, Vanessa. E dentre essas histórias, a gente tem, por exemplo, o massacre de Realengo, né? Que o menino que cometeu aquele massacre, ele sofria bullying na escola, né? Foi descoberto que ele queria se vingar mesmo. Então, é curioso, porque quando eu falei sobre maldade, sobre se você observava maldade, era observando sobre o lado da pessoa vítima de bullying, né? Porque quando você sofre bullying, você não consegue ver outro motivo para aquilo acontecer, né? Mas hoje, quando a gente tem uma... Eu acho que as escolas também sabem disso, né? Que, tipo, cada aluno tem o seu próprio mundo, a sua família, que talvez... realidades, né, diferentes. Suas realidades diferentes, talvez esteja passando por dificuldade, por carência, como você bem falou. Mas é um assunto muito delicado, porque ele trata realmente da vida das pessoas. E o bullying, ele deixa sequelas, assim, pro resto da vida em muitas pessoas, né? Tem muitas pessoas que hoje são inseguras, são emocionalmente carentes, emocionalmente instáveis, por exemplo. Entram no mercado de trabalho e o chefe, às vezes, nem grita, na verdade. Ele fala de uma forma rígida e a pessoa começa a chorar. Porque acha que o chefe está brigando diretamente com ele e talvez relembre memórias, né, do passado. E talvez eu acho que todas as vítimas se perguntam hoje, né, depois de perceberem tudo aquilo que vivenciaram, quem são os culpados, quais foram os motivos. Então isso é muito interessante, né, pra gente dar início realmente a mergulhar um pouco na obra de J. Asher, porque eu acho que ele trabalha o bullying, ele trabalha essas espécies, né, de segregação dentro das escolas, dentro de espaços sociais também, não é estritamente de escolas, né, que o bullying acontece. E é interessante, né, porque um jovem ter acesso a esse mundo, talvez vivenciando isso, pode, né, dar cabo a um gatilho, que é muito negativo, né, porque o destino da Hannah é péssimo, mas se ele tiver uma criticidade, talvez pessoas assim ao seu lado, ele consegue também trazer outro tipo de narrativa. Mas é aí o ponto que eu acho um pouco delicado. Esse livro, é importante que você leia ele se você tiver com a cabeça um pouco mais calma, fria, sem estar passando por muitos problemas, né? Porque às vezes o que pode ser um livro para o entretenimento acaba sendo um gatilho para que você cometa a mesma coisa que tá naquele livro, né? Então, eu acho que a gente deve saber filtrar. Tem outra coisa da sua fala que eu gostaria muito de comentar a respeito da literatura, da arte literária como